Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, glorificado seja Deus. Chegamos aqui, meus amados e queridos irmãos, para esta live abençoada, trazendo do coração de Deus uma palavra para o seu coração. Eu sou o pastor Fernando Alberto e eu quero trazer de Deus uma palavra para você. Mas antes eu quero lhe fazer um convite a compartilhar esta live para que outras pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Deus me deu agora há pouco uma mensagem poderosa para a minha vida e para a sua vida. E eu quero compartilhar esta mensagem que Deus ele me deu agora há pouco. Mas antes eu quero lhe convidar também para conhecer o meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Eu tenho um canal no YouTube que é voltado para a pregação, para a leitura, para o estudo da palavra de Deus. E se você ainda não conhece o meu canal no YouTube, eu lhe convido a conhecer Pastor Fernando Alberto Serrambi. Faça uma visita no meu canal e caso você goste, se familiarize com o conteúdo, estudos bíblicos, mensagens bíblicas, leituras bíblicas, eu lhe convido a se inscrever. Assim você me ajuda nesta missão de levar a palavra de Deus, fazendo com que o meu canal cresça. A plataforma do YouTube vai ver que este canal ele tem um conteúdo relevante para as pessoas. Você estará contribuindo comigo nesta jornada. Compartilhe essa live, convide mais alguém. Deus me deu uma palavra e um tema. Onde está o valor do ser humano? Glória a Deus. Onde está o valor do ser humano? Onde está o teu valor? Onde está o meu valor? Onde está o nosso valor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto bíblico para nós conversarmos aqui, dialogarmos um pouco, refletirmos na vida, se encontra no livro de Jó. Jó capítulo 19, versículo 25 em diante. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar algo muito interessante no livro de Jó. Acredito que você conheça a história deste homem, Jó. Capítulo 19 do livro de Jó, versículo 25 ao 27. Se você tem Bíblia, eu quero lhe convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 27. E o tema da mensagem é: onde está o valor do ser humano? Onde está o teu valor? Onde está o meu valor? Glória a Deus. Nós vemos duas fases na vida de Jó. Abra sua Bíblia, Bíblia Sagrada aberta, no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 27, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.
E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ainda no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Aleluia. Quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que essa história de Jó é uma das histórias mais comoventes da Bíblia Sagrada. Acredito que esta história de Jó é uma história que mexe com cada um de nós. É uma história que nos comove profundamente, principalmente quando estamos enfrentando algumas adversidades, alguns problemas em nossas vidas, onde nós podemos aprender várias lições com a história de Jó. Mas a princípio o que nós vemos é um Deus soberano, é um Deus que está no controle de todas as coisas. E nós vemos no livro de Jó, onde Deus ele revela o valor do ser humano. Onde Deus também revela a doença da atualidade que há entre nós. Algumas pessoas pensam que a causa do mal é o diabo. De forma equivocada, de forma precipitada, algumas pessoas acreditam nisto. Algumas pessoas acreditam que a causa, que a origem do mal é o diabo. E eu quero lhe dizer que não é o diabo. Eu não estou aqui para defender o diabo, mas estou aqui para lhe mostrar na Bíblia a origem do mal. Onde é que o mal está? Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 7 de Romanos, Paulo vai dizer: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O mal está na nossa carne. O mal, o que está levando a humanidade a ser o que é as pessoas vivendo segundo a sua natureza carnal. E em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer assim: se andarmos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Ainda no capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 16 em diante, Deus usa Paulo para dizer assim: andeis em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo sem freio da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro,
para que não façais o que quereis, mas se estais debaixo da carne, já não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são idolatria, feitiçaria, porfia, imolações, pelejas, iras, dissensões, homicídios, adultérios. Ele vai trazer a relação. Este é o maior mal, a maior causa da maldade no mundo é a natureza carnal, que é uma porta de entrada para os espíritos do mal. E no livro de Jó, nós podemos ver claramente isto. O valor do ser humano como pessoa. Vivemos em uma época onde as coisas têm mais valor do que as pessoas. Isto é triste. Isto é decepcionante. As pessoas sendo substituídas pelos bens materiais. As pessoas sendo menos valorizadas do que os bens materiais. Louvado seja Deus. Quero saudar o nosso irmão Geraldo Márcio, João Batista Nunes. Sejam bem-vindos, meus irmãos, em nome de Jesus. Observe que a história de Jó traz duas fases, dois momentos da vida de Jó. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, no capítulo 1 do livro de Jó, capítulo 1, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar o primeiro estado da vida de Jó. No capítulo 1, observe que Jó, e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Observe que a vida de Jó ele era um homem íntegro, Jó ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó ele era um homem íntegro, integridade, retidão, sinceridade, honestidade com Deus. Jó tinha duas vidas. É isto? Jó tinha duas vidas. Jó tinha uma vida que o dinheiro não pode comprar. Jó tinha duas virtudes, duas vidas. A vida que o dinheiro não pode comprar e a vida que o dinheiro pode comprar. Jó também era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia, ela vai nos mostrar que este homem chamado Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3, Jó capítulo 1, versículo 3 diz assim: E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e tinha 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Jó, ele era o homem maior, mais rico, mais próspero do Oriente. Então Jó tinha duas vidas.
a vida que o dinheiro pode comprar e a vida que o dinheiro não pode comprar. Quando Jó tinha as duas vidas, observe que Jó era um homem muito bem visto pela sociedade. Jó vai descrever o seu estado no capítulo 29. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 29, onde Jó ele lamenta o seu primeiro estado. Capítulo 29 de Jó, versículo de número 8. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Jó, o capítulo de número 29 de Jó, ele vai descrever o seu estado, como era Jó quando ele tinha as duas vidas, quando ele tinha retidão com Deus, quando ele tinha sinceridade com Deus, quando ele tinha o temor de Deus, a obediência a Deus, a submissão a Deus. Aleluia! E o resultado de tudo isto foi uma vida abençoada. Foi uma vida de prosperidade. A Bíblia, ela não condena termos uma vida de prosperidade. A Bíblia, Deus não condena a riqueza. Deus não condena a prosperidade adquirida segundo a direção de Deus. A prosperidade adquirida segundo a vontade de Deus, com honestidade, com sinceridade, com trabalho, com fidelidade, é uma bênção. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então, a abundância é propósito de Deus para nossas vidas. Deus quer que tenhamos uma vida de prosperidade. Deus quer que tenhamos uma vida de abundância, uma vida de fartura. O erro é quando muitas pessoas colocam a vida financeira. O erro é quando muitas pessoas colocam a prosperidade financeira como prioridade na vida. O erro é quando muitas pessoas colocam o materialismo como prioridade na sua vida. Isto é um erro muito grave. Por quê? Porque a pessoa vai passar a colocar Deus em segundo plano. E quem deve ter a prioridade em tua vida e na minha vida é Deus. A nossa prioridade é Deus. É as coisas de Deus. Jesus disse em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? A prioridade não é o materialismo. A prioridade não pode, não deve ser o materialismo em nossas vidas. A nossa prioridade, a minha prioridade, a tua prioridade
deve e precisa ser Deus. Aleluia. Observe que a prioridade de Jó era Deus. A prioridade de Jó era a retidão com Deus. A prioridade de Jó era servir a Deus. A prioridade de Jó era se desviar do mal. A prioridade de Jó era retidão com Deus. A prioridade de Jó era manter a sua sinceridade com Deus. A prioridade de Jó eram as coisas espirituais. Eram as coisas do céu, de Deus. Aleluia. E em segundo lugar, as coisas materiais. A fartura, a abundância. E Deus, ele abençoou a vida de Jó. De uma forma tão extraordinária que Jó era o homem mais rico do Oriente. E quando Jó tinha as duas vidas, a vida que o dinheiro não pode comprar, porque o dinheiro, ele não pode comprar sinceridade. O dinheiro, ele não pode comprar retidão. Dinheiro não compra caráter. Dinheiro não compra sinceridade, verdade, caráter. Não, dinheiro não compra isto. E Jó tinha tudo isto. Dinheiro não compra temor a Deus. Dinheiro não compra humildade. Dinheiro não compra honestidade. Quanto vale a honestidade? Qual o valor de um homem e de uma mulher que tem palavra? Quanto vale um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira? Qual o valor de um homem, de uma mulher que tem palavra, que tem o temor de Deus, que anda em sinceridade com Deus, que anda em retidão com Deus? Qual o valor? Quanto vale isto? Qual o valor de um homem ou de uma mulher que vive uma vida onde Deus é a sua prioridade? Onde Deus está em primeiro lugar na sua vida? Quanto vale? Qual o valor de uma vida de retidão com Deus? Jó tinha esta vida: temor a Deus, prudência com Deus, sinceridade com Deus, verdadeiro com Deus, submisso a Deus. Amém? Jó tinha esta vida. Ele tinha isso dentro dele. Ele tinha isto dentro dele. Ele era verdadeiro. Ele era fiel à sua esposa. Quanto vale um homem? Louvado seja Deus. Qual o valor de um homem fiel à sua esposa? Qual o valor de uma esposa fiel ao seu esposo? Qual o valor de um amigo fiel, verdadeiro, sincero com o seu amigo? Qual o valor? Dinheiro não compra pessoas verdadeiras. Dinheiro não compra essas coisas, porque isso é caráter, isto é índole. E Jó tinha isto. Mas Jó não tinha só isto. Jó também tinha a vida que o dinheiro pode comprar. Jó era o homem mais rico do Oriente, próspero, abençoado. E quando Jó tinha as duas vidas, observe que no capítulo 29,
Jó, ele era um homem muito bem sucedido, ele era um homem muito bem visto, muito bem conceituado pela sociedade. Jó, ele era respeitado pela sociedade. Jó, ele era reverenciado pela sociedade. Jó, ele era admirado pela sociedade. As pessoas, quando viam Jó, paravam, sentavam para ouvir Jó, para escutar Jó. Isto é respeito, isto é reverência, isto é admiração. Assim era Jó. Jó, ele era um homem muito bem visto. Ele era um homem muito bem conceituado. Quando ele tinha as duas vidas, quais elas? A vida que o dinheiro não pode comprar e a vida que o dinheiro pode comprar. Mas um dia Deus, ele entrou com uma virada na vida de Jó. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus permitiu que Jó perdesse a vida, que o dinheiro não pode, ou melhor, que o dinheiro pode comprar. Observe que quando Jó perde filhos, fazendas, gados, plantações, casas, quando Jó perde tudo e sobra ali um caco de telha. Observe que quando Jó chega em um estado de miséria, de calamidade, o que é que acontece? Os amigos de Jó o abandonam. Jó é rejeitado pela sociedade. Abra sua Bíblia no capítulo 30 do livro de Jó. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Jó chega a um estado de miserabilidade. O que é uma pessoa que vive na miséria? O que é a miséria? É o nível mais baixo da pobreza. Jó chegou a um extremo, a pobreza extrema. Jó chegou a um estado de pobreza extrema, miséria, sem nada, absolutamente nada. Jó não tinha mais nada. Perdeu a vida que o dinheiro pode comprar. Ele perdeu tudo. E quando Jó perde tudo, o que acontece com Jó? Amigos abandonaram. Todos abandonaram Jó. Todos viraram as costas para Jó. Por quê? Aí é onde nós falamos do tema desta mensagem. Qual o valor do ser humano? Qual o seu valor? Quanto você vale? Quanto você vale? O seu valor está onde? O seu valor está no que você tem? No que você possui? Ou no que você é?
As pessoas te valorizam por quê? Pelo que você tem ou pelo ser humano que você é? Deus, através da história de Jó, ele nos mostra que a maioria das pessoas nos valorizam pelo que temos e não pelo que somos. Isto é muito triste. Isto é de partir o coração. Pessoas interesseiras, pessoas que fazem do próximo apenas um objeto. Se você tem com que servir, se você tem alguma coisa para dar, você tem valor. Se você tem algo ou alguma coisa para oferecer, você é rodeado de amigos. Você é rodeada de amigas. Se você tem alguma vantagem para o próximo, vão te aplaudir. Vão te reverenciar. Vão te respeitar. Vão querer te ouvir. Vão querer estar com você, na sua companhia. Observe Jó capítulo 30, versículo 1. Diz assim, mas agora, olha o que Jó vai dizer. Olha o que Jó vai dizer. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Do que também me serviria a força das suas mãos? Força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram e recolheram-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malva junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes de zimbros. As pessoas agora, elas passaram a zombar de Jó. As pessoas agora passaram a menosprezar Jó. As pessoas agora passaram a desprezar Jó. Quando Jó perde a vida que o dinheiro pode comprar, ele também perde os amigos. E é aí onde Deus, ele revela a doença dos amigos de Jó. Deus, ele revela na história de Jó o mal, um dos piores males que está assolando a humanidade. O valor do ser humano, para a maioria das pessoas, não é baseado no que ele é, mas no que ele tem. Aleluia. Louvado seja Deus. Aprendemos com a história de Jó que o valor do ser humano para a maioria esmagadora das pessoas está nos bens materiais. Talvez você não tenha uma vida financeira abastada, uma vida material abastada,
E aí somem amigos, somem colegas, todos desaparecem. Você lembra da história do filho pródigo? Você lembra? Você lembra da história do filho pródigo? Quando o filho pródigo, Lucas capítulo 15, saiu da casa do pai com a sua herança, com dinheiro, com bens materiais. Quando o filho pródigo sai da casa do pai com dinheiro, bens materiais, ele está rodeado de amigos, ele está rodeado de colegas. Todas as pessoas, a maioria das pessoas, queriam estar em companhia ao lado do filho pródigo, porque ele tinha alguma coisa para oferecer, para dar. Ele tinha algo, queria alimentar o ego das pessoas. E o ego é materialista. O ego se alimenta de coisas materiais, de dinheiro, de luxúria, de mordomia. Não que seja errado, é louvável, é uma bênção, é uma maravilha, mas não é e não pode ser prioridade na minha vida e na tua vida. A nossa prioridade, a tua prioridade precisa ser o Criador. Deus revela na história de Jó que o erro não está em Jó. As pessoas que se afastam de você, o erro, a falha, não está em você. O problema não é com você. O problema é com as pessoas. Quem te valoriza pelo que você tem, está revelando quem é a pessoa. Uma pessoa interesseira, uma pessoa pobre, pobreza de espírito, pobreza de caráter, pobreza de humanidade. Aleluia. Não se preocupe com as pessoas que te abandonaram por você não ter a vida que o dinheiro pode comprar. Essas pessoas não lhe merecem. Estas pessoas não são dignas de você. Estas pessoas não são dignas do seu companheirismo, da sua amizade, da sua sinceridade, da sua honestidade, da sua verdade. Estas pessoas, elas merecem estar ao lado de pessoas semelhantes a elas. Sabe por quê? Porque julgo desigual não dá certo. É o que Paulo disse aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 6. Não vos prendais a julgo desigual. Aleluia. Tem pessoas que só está com você pelo que você tem ou pelo que você é? Qual o seu valor? Quanto você vale? As pessoas te valorizam pelo que você é, pelo ser humano que você é, pelo homem de Deus que você é, pela mulher de Deus que você é. Jó, ele era homem de Deus, reto, íntegro, sincero,
temente, se desviava do mal. Eu pergunto, quanto vale a sinceridade? Quanto vale? Qual o valor de um homem e de uma mulher sincera, sincero, verdadeiro, verdadeira? Qual o valor de uma pessoa, de um homem, de uma mulher honesta, transparente? O dinheiro não pode comprar isso. O dinheiro ele pode comprar e ele compra a beleza exterior, roupas, plásticas, maquiagens, corpo perfeito. Dinheiro pode comprar isto, mas o dinheiro não compra caráter. Quanto vale o caráter? Quanto vale o caráter? O dinheiro não compra o temor de Deus. O dinheiro não compra honestidade. O dinheiro não compra fidelidade, retidão, sabedoria divina. O dinheiro não compra. E quantas pessoas não possuem essa riqueza? E são vistas, são aplaudidas, reverenciadas, não pelo que é, mas pelo que tem, pelos bens materiais. Eu te pergunto, qual o teu valor? Quanto você vale? Onde está as pessoas que te valorizam pelo ser humano que você é? Onde estão as pessoas que te valorizam pelo que você é? Porque é na dor, é na escassez, é na pobreza, é na miséria, é na falta que os teus verdadeiros amigos irão se manifestar. Que as pessoas que te amam irão se manifestar. Que o esposo que te ama irá se manifestar. Que a esposa que te ama irá se manifestar. É na hora da calamidade. O bom no bom é muito bom. O bom no bom é muito bom. Na fartura é muito bom. Na abundância é muito bom. Os amigos de Jó o aplaudiam, o reverenciavam, paravam para o ver, respeitavam ele. Mas quando ele perde a vida, que o dinheiro pode comprar, ele perdeu amigos, perdeu dignidade para as pessoas, perdeu tudo. E agora ele foi alvo de acusações. Ele agora passou a ser perseguido como alguém que havia cometido um pecado contra Deus e estava pagando pelo pecado. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Mas nós vemos que no capítulo 42, versículo 10, Deus virou o cativeiro de Jó e abençoou o último estado de Jó maior, muito mais do que o primeiro. Ageu capítulo 2, versículo 9 está escrito: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Receba esta palavra em nome de Jesus. Qual o seu valor? As pessoas te valorizam pelo que você tem ou pelo que você é. Louvado seja Deus. Aleluia. Que esta palavra ela fique de lição para nós. E qual é a maior lição em Jó? É que Jó, ele perdeu sim a vida que o dinheiro pode comprar. Mas ele não perdeu a sua sinceridade com Deus. Jó não perdeu a sua retidão com Deus. Jó não perdeu a sua integridade, o seu temor a Deus. Teve crises, como todos nós temos. Sim, ele teve crises psicológicas, emocionais, como todos nós temos. Jesus teve no jardim de Getsêmani, Elias teve na caverna, Paulo teve. Quem somos nós para não ter? Temos nossos momentos em que nós falamos para Deus, chega, não suporto, não dá, está difícil. Mas apesar de tudo isto, a vida que o dinheiro não pode comprar permaneceu na vida de Jó. Sinceridade, honestidade, verdade, compromisso. Isto aí continuou na vida de Jó. Eu quero dizer a você, você pode perder tudo. Assim como Jó, você pode perder tudo. Só não perca o temor, a sinceridade, a honestidade, a obediência, a submissão ao teu Deus. Amém. Onde está o valor das pessoas? Qual o teu valor? Quanto você vale? Para a maioria, você e eu só valemos o que tem. Vou repetir. Para a maioria das pessoas, só valemos o que temos. Se temos bens materiais, somos aplaudidos, somos reconhecidos, respeitados, reverenciados. Se não temos bens materiais, somos esquecidos, escanteados, humilhados. Esta é a realidade. Mas que você e eu venhamos conservar dentro de nós valores e princípios que o dinheiro não pode comprar. Temor a Deus,
sinceridade com Deus, obediência a Deus, retidão com Deus. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito ou inscrita em meu canal, eu lhe convido. Peço sua ajuda, me ajude em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, Pastor Fernando Alberto Serrambi é o meu canal. E eu quero te convidar a se inscrever em meu canal. Assim você me ajuda com o meu canal no crescimento. Assim você me ajuda a pregar a palavra, a divulgar a palavra. Então, se inscreva no meu canal. Ative o sininho da notificação. Compartilhe. Deixe o seu comentário. Juntos somos mais fortes. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Quero mandar paz para nosso irmão José Renato, Isabel Costa, Geraldo, João Batista, a minha irmã Marilene. Deus abençoe, Nena, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe essa live, para que outras pessoas possam ser alcançadas por ela, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima. Bom sábado. Tenha uma ótima noite de sono, em nome de Jesus. Amém e amém.